de pé, eu quero ler um versículo com vocês, alguns versículos, amém? Nós vamos abrir no livro de Gênesis, eu estou lendo na versão NVI, livro de Gênesis, a versão NVI, o capítulo 7, amém? Glória a Deus. Podemos? Diz o seguinte: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós estamos diante do Teu trono. É diante do Senhor que nós nos prostramos. É a Ti que nós rendemos honra, glória e louvor. O Teu nome é exaltado nesse lugar. E o nosso coração se inclina para que o Senhor possa ministrar em nós aquilo que está no Teu coração. Nós declaramos que a Tua palavra nessa noite, ela vem como uma flecha que vai atingir o alvo. E nós cremos no que está escrito. De modo algum ela voltará vazia. Cumpra em nós o Teu querer e a Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amém? Aleluia, pode se assentar. Amados, eu hoje quero compartilhar essa palavra que tem ardido tanto no meu coração. Quem tem me acompanhado aí, não sei se observaram, mas tem uma canção que ela tem queimado dentro de mim desde o dia que eu vi. E é interessante que o dia que eu vi essa canção, ela não está uma canção gravada, é uma canção do pastor Judson, e ela diz que eu irei aonde a tua arca me levar. Eu irei aonde a tua glória me atrair. Eu ficarei, até que a tua glória desça aqui, até que a tua glória venha sobre mim. E daqui para as nações. Ela diz que essa adoração é uma adoração tão profunda, ao ponto dos céus se rasgar. E o tema da nossa palavra de hoje, eu quero falar sobre chamados para obedecer e escolhido para recomeçar. E aí talvez você fique se perguntando, o que tem a ver essa história, a história de Noé, com o tema que nós vamos compartilhar nessa noite? Eu confesso que esse tema ele mexeu comigo e ele tem mexido comigo, e a minha oração nesses dias tem sido esta canção: Senhor, me leve aonde essa arca me levar. O destino da arca eu não sei, para onde ela vai eu não sei, assim como Noé, mas eu quero, como Noé, obedecer. E você vai entender que por que nós somos escolhidos para recomeçar. O texto que nós acabamos de ler diz que Deus deu um comando. Fala comigo, comando. Deus deu o quê? Um comando. Um comando para quem? Para Noé. Nós conhecemos a história de Noé, mas muitas vezes nós não nos atentamos aos detalhes dessa história, de tudo aquilo que está aqui escrito na palavra do Senhor. Mas a palavra diz que Deus ele deu um comando. Qual foi o comando que ele deu para Noé? Entre na arca. O versículo 1. Entre na arca. Noé, não sei, eu acredito que ele não tenha questionado. Mas Noé entrou na arca da noite por dia? Não. Noé passou quanto
arca. 100 anos. Imagine você ouvindo a voz do Senhor e construindo uma arca durante 100 anos. Nós precisamos refletir que naquela época nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Naquela época nós não tínhamos os projetos arquitetônicos que nós temos hoje. Naquela época nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. E Noé então resolve construir essa arca. Você acha que foi fácil para Noé fazer isso? Não. Provavelmente as pessoas chamaram ele de quê? De doido, de maluco. Mas Noé resolveu então obedecer à voz do Senhor. Então, quando nós olhamos para o que nós acabamos de ler, a gente precisa compreender que a história dessa arca, a história da entrada nessa arca, não começa no capítulo 7. Começa lá atrás, no capítulo 5, quando a gente vê que Deus, ele dá um comando para Noé. E Noé, então, ele resolve construir essa arca. Ele construiu de qualquer forma, amados? Não. Deus deu o tamanho da arca. Fala comigo, Deus deu o tamanho. Isso significa o quê? Se Deus deu o tamanho da arca, se Deus disse qual que era a madeira da arca, se Deus disse como que essa arca deveria ser ali organizada para que não entrasse a água dentro dela, então Deus deu o projeto. Deus deu todas as instruções necessárias para que Noé fizesse aquele projeto. Mas naquele tempo as coisas não eram fáceis como hoje, provavelmente, como vocês já me responderam. Muita gente chamou o Noé de quê? De doido, de maluco. Maluco por quê? Porque até aquela data nunca se tinham visto o quê? Um barco. Até aquela data não se tinha água como de fato veio com aquela chuva. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo, mas o que eu estou tentando te falar é que Deus, ele falou com Noé. E ele contou para Noé sobre aquilo que ele deveria fazer e aquilo que iria acontecer sem antes aquilo ter existido. Eu sei que nós estamos em um tempo que nós queremos fazer o que o outro está fazendo. Nós estamos em um tempo onde nós queremos fazer o que o outro está realizando. Nós estamos vivendo um período de cópia, e cópia, e cópia, e mais cópia. Só que nessa época não havia planta de um barco. Até aquela data ninguém conhecia um barco. E até aquela data ninguém havia visto chuva como de fato Deus estava preparando para enviar. Mas quantos anos foram Deus falando com Noé? Quantos anos? 100 anos. 100 anos é pouco tempo? Não, amados, é muito tempo. O que você está sonhando? A semana passada nós falamos sobre sonhar, sim ou não? O que você está sonhando? O que você está desejando? O que está dentro do seu coração? Amados, não tinha como Noé construir um barco se essa imagem não estivesse dentro dele, não estivesse aqui na psique de Noé. Se ele construiu aquele barco naquele modelo, pensa comigo, não havia computador como existe hoje. Ele não dava conta de colocar na IA, na inteligência artificial, para ver uma imagem de como seria. Toda a imagem estava onde? Na cabeça. O teu sonho está onde? O teu sonho está onde? Dentro de você. Parece loucura, mas não é. E eu quero hoje mostrar para você o que aconteceu com Noé. E quais as razões pelas quais Deus entrega esse sonho para Noé? Tem alguém doido aqui? Tem alguém maluco? Tem alguém que resolve acreditar nos sonhos de Deus? Porque para o mundo nós vamos ser doidos. Porque para o mundo nós vamos parecer gente louca. Mas quando Deus coloca um sonho dentro de nós, pode parecer loucura para o mundo. Mas para Deus é fato consumado. É projeto realizado.
Mas para isso ele precisa de quê? De alguém disposto a obedecer. Amados, Deus então dá um comando para Noé. Mas o comando veio depois de quantos anos? 100 anos. 100 anos Noé passou ouvindo. 100 anos Noé passou escutando Deus, dando direcionamento para ele. O que você tem ouvido? É por causa do tempo você acha que não vai acontecer? Eu, no lugar de Noé, provavelmente tenha dito: Senhor, está demorando demais. O povo já riu demais da minha cara. Até quando eu vou ser motivo de piada? Até quando eu vou ser motivo de fofoca, de comentário da família? Até quando eu vou ser o nome que vai ser citado na família? Até quando as pessoas vão apontar para mim e me chamar de doido? Até quando, Senhor? A gente vê a cena se repetindo, amados. Quando nós chegamos na época que Jeremias começa a profetizar sobre Israel e as coisas não aconteciam, ele diz: Senhor, até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Porque o Senhor tem dito que vai realizar, mas nada ainda aconteceu. E as pessoas estão mangando de mim, estão rindo de mim. Ei, deixa eu te falar algo. O projeto que está dentro de você, o sonho que está dentro de você, está precisando muito mais da sua fé e de você acreditar do que o vizinho, do que o seu parente, do que a sua mãe, do que seu irmão. Quem precisa acreditar no projeto de Deus é quem? Você. Então esteja pronto para fazer o quê? Obedecer. Porque o que Deus precisa é de obediência. É de que você escute a voz dele e obedeça aquilo que ele está te dando como comando. Amém? Só depois de 100 anos é que Deus dá então comando a Noé. Noé, a arca está pronta. Agora é hora de fazer o quê? Entrar dentro da arca. E aí vem um desafio. Qual que é o desafio? Para onde essa arca vai? O que vai acontecer comigo junto com esses periquitos, papagaio, cobra, girafa e tudo que você possa imaginar dentro de um barco? Você já parou para pensar o que passou na cabeça de Noé? Você já parou para pensar o que ele sentiu? Oh, amados, eu não sei você, mas é muito desafiador obedecer a voz do Senhor, porque parece que a gente está vivendo loucura. Existe um medo dentro da gente, e se der errado? E o que vai acontecer com esse barco? E se eu não fiz o projeto direito, Lauro? E se a água entrar e todo mundo morrer afogado? Eu vou matar a minha família e todos esses animais. É loucura. Loucura. Mas Noé resolveu obedecer. Noé não sabia o destino final, mas ele sabia quem havia dado a ordem. Quem havia dado o comando. Quem deu a ordem? Deus. E quando Deus dar a ordem, você precisa temer? Não. Só que o meu coração e o seu coração vai estremecer. Mas você tem que dizer: Senhor, ainda que eu não veja, eu vou confiar. Amor compartilhou que agora no final da semana a gente fez a apresentação e a consagração do devocional rendida. Sim ou não? Sim. Mas parece loucura. Quando Deus mandou eu escrever, foi loucura também? Sim. Amados, imagine como eu amanheci naquela segunda-feira, onde eu tinha que encaminhar 12 mil reais sem eu ter R$1 no bolso. Loucura. Eu não vou negar para vocês, eu chorei. Dentro de mim tinha uma voz que dizia: seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa, Dilce. Seja forte e corajosa. Eu não me vi como Noé, mas eu me enxerguei como Abraão, porque eu tinha um comando, mas eu não sabia o que queria dar. E dentro de mim vinha uma voz: e se você falhar, se você não vender esse livro, e se não tiver esses 12 mil, e ainda tem mais 12 mil para você pagar, Dilce? Depois que chegar o restante dos livros, e aí, Dilce? Pensa um desespero, a palpitação no coração. Mas naquele dia eu me lembrei dos grandes homens, dos homens que fazem projetos extraordinários. Comecei a me lembrar da fé do Luciano Subirá, do pastor Eibe Uber, do próprio pastor Jackson. Comecei a me lembrar dos grandes homens.
Eu vivi essa experiência quando o pastor Jackson olhava para um templo e dizia: nós vamos ser um templo assim, assado. E ele dizia: nós não temos nenhum real na mão, mas nós sabemos em quem nós estamos crendo, igreja. E eu lembrava desses homens, mas o meu coração disparava, amados. E vozes vinham na minha cabeça e diziam: você é doida, você é maluca. Mas eu sabia quem tinha me dado o comando. Quem tinha me dado o comando. Entenda uma coisa: todas as vezes que Deus dá a visão, Ele vai dar o quê? A provisão. Só houve a arca de Noé porque houve um doido que resolveu acreditar numa voz que ele não sabia de onde vinha, mas que ele cria que era do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. É tempo de grandes coisas, de grandes feitos, de realizar projetos extraordinários, e você precisa acreditar naquilo que Deus está falando. Só que o projeto que Deus está falando para você é só para você? Não, ele inclui quem? A família. Naquele projeto de Noé, Deus inseriu quem? A família. Noé pregou para uma comunidade, sim, amados, mas Deus disse para ele: coloca dentro do grande barco quem? A sua família e os animais. Eu acredito que os animais entraram sendo mais obedientes do que a própria raça humana, porque nenhum humano, o racional, não entrou no barco, mas o irracional entrou e teve a sua espécie perpetuada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A nossa racionalidade nos leva à destruição. A nossa racionalidade, a nossa intelectualidade nos leva à destruição. Por que toda a comunidade foi destruída? Por causa da intelectualidade. Porque até então eles nunca tinham visto sobre chuva, sobre barco, sobre aquilo que estava sendo feito. Mas os animais que eram irracionais e obedeciam ali o comando de Noé, eles entraram no barco e eles tiveram a sua espécie salva. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Acredite naquilo que Deus está dizendo. Você e a sua casa. O quarto ponto que eu quero destacar nessa noite, ainda dentro deste comando, é que Deus, Ele é totalmente confiável. A fé de Noé se manifestou na obediência, uma direção desconhecida, mas dada por um Deus confiável. Deus é confiável. A palavra do Senhor fala no livro de Números que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. Se Deus falou, Ele vai cumprir. A arca, dentro desse ponto que eu estou destacando, era um símbolo de proteção, mas também um instrumento para um novo começo. Existe um novo tempo, amado, chegado para a sua vida. Existe um tempo de Deus preparado para você. Qual que é o símbolo? Qual que é o seu símbolo? O símbolo para Noé era o quê? O grande barco. Eu não sei qual que é o símbolo que Deus está te dando, mas uma coisa eu te garanto: preste atenção aos sinais. Presta atenção aos comandos, e você vai viver o quê? O extraordinário. E eu quero nessa noite então destacar o que fez então Noé viver o extraordinário. O que fez Noé viver e ser marcado para sempre. Noé está, amados, na galeria da fé, no livro de Hebreus, e hoje nós estamos falando sobre ele. Mas por que nós estamos falando sobre ele? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Então eu quero compartilhar 3 pontos nessa noite contigo. A primeira, para você viver o extraordinário, para você viver realmente aquilo que o Senhor tem para você, para que você tenha a concretização desses projetos que o Senhor tem para a sua vida, do seu sonho. Primeiro ponto, o projeto ele requer o quê? Escuta. É possível construir uma casa sem um projeto, Lauro? Pode até fazer, mas pode dar ruim. Foi-se o tempo, amados, das casas simples construídas de adobe pelo um simples pedreiro, mas sem um projeto. Hoje é diferente. Aquela época era simplesmente uma casa de adobe, não tinha a questão hidráulica, não tinha a questão elétrica que existe hoje. Todo e qualquer projeto, você pode ter certeza, todo e qualquer projeto ele precisa de uma planta.
E quem é o arquiteto da planta? O Senhor. Mas para você fazer com que esse projeto ele saia do papel, você precisa escutar. Um arquiteto e engenheiro, ele passa anos dentro de uma sala de aula, estudando para ele poder ter habilidade para fazer aquilo. Quem é o nosso arquiteto? O Senhor. Mas Ele deseja entregar o projeto em nossa mão. Se você simplesmente contratar um arquiteto e um engenheiro para você fazer um projeto de uma casa, e você não escutar e não der ouvido ao que ele está te dizendo, às orientações dele, você acha que essa casa vai ficar com o acabamento correto? Não. Então você precisa o quê? Escutar. Qual que é o material que você vai usar? Que tipo de tijolo? Qual ferro? Amados, ferro tem demais. Qual que é a espessura desse ferro? Qual que é o arame? Qual que é o tipo de parafuso? Qual que é o tipo de prego? Qual que é o tipo de piso que se usa? O piso que se usa no chão é um, o piso que se usa no revestimento é outro. Os mínimos detalhes precisam ser observados. Mas se eu não escutar o engenheiro ou o arquiteto, eu vou conseguir fazer essa casa, amados, da forma que deveria ser? Não. Qual é o projeto que tem em sua mão hoje? Qual projeto que Deus tem te dado hoje? Qual? A pergunta que eu te faço. Mas para você tirar esse projeto do papel, você precisa escutar o autor da planta. E o autor, ele vai te dar os mínimos detalhes. É qualquer autor? Não, é o Deus confiável. Mas ele olhou para Noé, amados. Ele olhou para Noé, o versículo 1 do capítulo 7 diz: porque tenho visto que és um homem o quê? Justo diante de mim desta geração. Havia centenas de milhares de homens na terra na época de Noé? Sim ou não? Sim. Mas por que Deus deu esse projeto só para Noé? Você já se fez essa pergunta? Porque era Noé que estava escutando. O seu projeto, amados, quem tem que escutar a direção, os detalhes é você. Você está ouvindo a voz do Senhor? Você sabe o que precisa ser feito para tirar esse projeto da planta? Para fazer com que, assim como Noé tirou aquele barco do imaginário e fez com que ele se tornasse real? Deus não mudou, amados. Noé recebeu um projeto porque antes ele ouviu a voz de Deus. Não tem como ouvir a voz de Deus sem relacionamento. Vocês conhecem a minha voz porque vocês convivem comigo. Eu posso estar em qualquer lugar, vocês podem até não ver a minha imagem, mas se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão dizer o quê? É a Dilce que está falando. Da mesma forma é com o Senhor. Quais são os detalhes do seu projeto? Você precisa ouvir a voz de Deus. Deus não mudou. Deus ainda fala, mas qual que é a diferença? Poucas pessoas estão ouvindo. A maioria das pessoas, amados, eles estão sendo guiados pela voz de terceiro. Você arrisca colocar o projeto da sua vida na mão de qualquer pessoa? Você arriscaria, Danilo? Não. Então Deus não colocou nas mãos de qualquer pessoa o projeto que Ele tem. Entenda isso, você é alguém escolhido pelo Senhor para tirar da planta aquilo que está no coração dele. A arca era um desejo de Deus, porque Deus tinha um plano, porque Deus tinha um propósito. Mas para tirar esse projeto do papel, ele precisava de alguém. Ele encontrou em Noé alguém confiável. Ele encontrou em Noé alguém disposto a obedecer. Mas por que ele encontrou Noé? Porque Noé tinha comunhão. Porque Noé tinha relacionamento.
Porque provavelmente Noé tinha um horário específico para ouvir a voz do Senhor. Amados, estejam muito atentos àquilo que Deus está falando, aos detalhes. Deus tem N forma de te falar. Deus pode falar por meio de um pássaro. Deus pode falar por meio de um outdoor com você. Deus pode falar por meio de uma canção. Deus pode falar de diversas formas, as mais variáveis possível. Mas uma coisa eu vou te falar: Deus usará uma linguagem que você compreenda. Amém? Deus falará com você na linguagem que você entenda. Não tem como Deus falar em inglês se nós somos brasileiros e a nossa língua é portuguesa. Não tem como. Então, observe os detalhes e compreenda a forma que Deus fala com você, para que você possa tirar esse projeto do papel. Deus pode contar contigo? Então o plano, o projeto, o sonho está dentro de quem? De você. Eu não sei o que Deus tem falado com você, mas você sabe. Nos últimos dias eu tenho feito uma oração, e essa oração ela tem mexido muito comigo. Eu tenho dito para o Senhor: Senhor, quando o Senhor tinha um projeto de salvar a humanidade, Deus entregou o projeto da arca para quem? Para Noé. Quando Deus tinha um projeto de levar a comunhão, relacionamento com o homem, Deus deu o projeto de um tabernáculo para quem? Para Moisés. Deus disse para Moisés como deveria ser o tabernáculo, os mínimos detalhes. Quando Deus então ele queria uma adoração mais profunda, Deus queria tocar realmente o povo e queria que um templo estabelecido na terra, ele deu um projeto para quem? Para Davi. Amados, eu não sei você, mas isso me constrange. O que tinha de especial em Noé? O que tinha de especial em Moisés? O que tinha de especial em Davi? A minha oração tem sido essa: Senhor, qual o teu projeto para Porto Nacional? O que o Senhor deseja para Porto? Você já parou para pensar que essa cidade é a menina dos olhos do Senhor? Você já parou para pensar em todos os projetos que Deus tem para Porto Nacional? Amados, não é sobre igreja, não é sobre ajuntamento no domingo. Se tem algo que Deus ama, chama-se ser humano. Deus ama gente, Deus ama pessoas, Deus se importa com pessoas. Nessa cidade você tem noção de quantas famílias estão destruídas? Nessa cidade você tem noção de quantas crianças não podem sonhar, porque elas estão olhando para as suas condições financeiras e elas não podem sonhar? Vocês têm noção de quantas pessoas tem nessa cidade que deseja fazer uma faculdade e não tem condição? Vocês têm noção de quantas pessoas têm o sonho de ser um grande empresário nessa cidade e ele não sabe por onde começar? Você tem noção de quantas crianças sonham em ser pastor e de repente se olha e se percebe que são indignas e que olha para a família e não vê referência? No feriado, eu tive a oportunidade de ir com a Márcia em uma determinada escola daqui. Juntamente com a Márcia nós falamos sobre sonhos. E nós começamos a perguntar para aquelas crianças: qual o sonho de vocês? Algo que me marcou foi uma criança que disse assim: tia, eu tenho vontade de ser uma cabeleireira e uma maquiadora, mas a minha mãe disse que esse sonho é fajuto, esse sonho é pequeno. Eu disse: filhinha, deixa eu te falar uma coisa, está tudo certo com sua mamãe, mas é porque o parâmetro que a sua mamãe tem de cabeleireiro é de pessoas que vivem numa condição muito simples e numa condição pequena diante da grandeza daquilo que ela quer para você. Mas deixa eu te contar para você, você pode ser a cabeleireira mais famosa dessa nação, você pode ser a maquiadora mais famosa dessa nação. Enquanto na esquina da sua casa um corte de cabelo pode custar 15, 30 reais, o seu corte de cabelo pode custar 5 mil. Dilce, isso é abuso, é super, como é que a gente diz o nome?
É superfaturamento quando a gente dá um valor muito alto. Não interessa o valor dela. Eu não sei qual que vai ser a experiência que vão ter com ela. Eu não sei qual que vai ser a entrega que ela vai fazer. Mas uma coisa eu garanto, ela não vai ser qualquer cabeleireira. É sobre isso que eu estou falando. Eu saí daquela escola dizendo: Jesus, como é bom poder te servir. Como é bom poder impor as mãos sobre aquelas crianças e declarar que aquelas crianças, elas são prósperas. Como é bom, Jesus! Eu saí de lá com meu coração ardendo. E o meu coração dizia, sabe o que para o Senhor? Eis-me aqui. Qual é o teu projeto para Porto? Você sabe qual que é o projeto para Porto? Para essa igreja? Você sabe o que Deus tem? Nós somos uma igreja que vamos transformar essa cidade. Nós somos uma igreja que nós vamos ter condição de pagar para ensinar para as crianças. Nós vamos ter professores contratados na nossa igreja, sustentado pela obra do Senhor, para ensinar crianças sem gastar R$1. Nós vamos mudar a vida de famílias. Nós vamos mudar a geração dessa cidade. É sobre isso que eu estou falando. Nós estamos grávidos de uma igreja que muda uma nação. Amém? E você faz parte desse projeto. Você faz parte desse projeto. Hoje você olha e você fala assim: nossa, mas nós somos tão poucos. Entenda uma coisa, nós somos milhares de milhares. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está fazendo em nós. Uma palavra profética que eu recebi recentemente. Alguém que não me conhece olha e pergunta: cadê teu marido? E eu disse: meu marido está no Tocantins. Diga para o teu marido que vocês não construirão em cima de escombros. De resto, vocês construirão algo da parte do Senhor. E não será qualquer pessoa que andará com vocês, porque a mentalidade que Deus colocou em vocês é uma mentalidade forte. Você sabe o que é carregar uma mentalidade forte? É uma mentalidade de quem obedece. É uma mentalidade de quem chama a existência aquilo que só você está enxergando. Um grande barco está sendo construído nessa cidade. Um grande barco está sendo levantado nessa cidade. E eu quero te dizer que você está dentro desse barco. Você está dentro do barco. Você está dentro dessa arca. Eu não sei aonde nós vamos parar, o monte que Deus vai nos levar. Mas uma coisa eu posso te garantir: há algo extraordinário que Deus está fazendo. Nós estaremos sim no lugar dessa cidade estratégica. Todo mundo que passar nessa cidade, indo ou voltando, eles vão olhar e dizer: o que é aquilo? E o povo vai dizer: essa cidade tem uma igreja que mudou a história de Porto Nacional. A glória de Deus derramada nessa cidade. Nós vamos ver testemunhos e mais testemunhos. Nós vamos ver família sendo restaurada. Nós vamos ver cura. Do mesmo jeito que acontece nos Estados Unidos, onde o povo desce no aeroporto e diz: para onde vocês vão? E o povo diz: nós vamos para uma igreja que tem aqui. Aí eu já sei para onde vocês vão. Para o lugar onde vocês vão de cadeira de roda e volta com a cadeira na cabeça. Você tem fé para isso? Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? É disso que nós estamos falando. Há algo que me marca. Há algo que Deus colocou dentro de mim. Aonde a gente chegar, nas empresas que nós vamos chegar, as empresas vão prosperar. Vocês vão ver empresários saindo do nada, comerciante que tinha um comérciozinho pequeno, sendo tocado e falar: depois que aquela irmãzinha chegou aqui, tudo mudou. Porque vocês carregam a presença do Todo-Poderoso. É tempo de projetos grandes. É tempo. Assim como no tempo de Noé. É isso que Deus está nos chamando. Mas para isso é preciso nós ouvirmos a voz de quem construiu o projeto. É preciso a gente ter relacionamento com Ele. E a palavra do Senhor diz em João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu estou diante de uma igreja que ouve a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Aleluia.
O segundo ponto dessa mensagem: o justo é chamado para obediência. A palavra diz no versículo 1 ainda, que Deus olhou e Ele viu que Noé era um homem justo. Noé era um homem diferente. Por quê? Noé carregava a justiça dentro dele. Você sabe qual que é o padrão de justiça de Deus? Repita comigo: amor e perdão. Nós precisamos exalar amor por onde a gente passa. Nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam amados. Nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam importantes. Nós precisamos marcar a vida das pessoas por onde nós passamos. Aonde você for, meu amado e minha amada, se você passar no supermercado, não seja o irmão cri-cri, não seja o crente que o povo conhece pelo tipo de roupa que veste ou pela gíria que está nos lábios, mas aonde você chega, o amor transborda. Nós possamos transbordar em amor. Essa era a justiça. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é vingança. A verdade é que Deus é sim um Deus justo. Vai haver um dia em que o seu filho voltará como juiz e não como advogado, mas esse dia ainda não chegou. Então o dia de hoje nós precisamos exalar o quê? Amor. O que Deus achou em Noé? Integridade. Noé falava, pensava e agia em congruência. É assim que eu e você, nós precisamos andar. É assim que eu e você precisamos seguir a nossa vida. E o terceiro ponto que Deus achou em Noé: disposição para obedecer. É preciso haver uma disposição para obedecer. A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Fala comigo: Noé foi avisado das coisas que ainda não se via. Entende o que eu estou falando? Noé não via, ele não sabia, ninguém nunca tinha visto aquilo. Mas Noé foi avisado divinamente. Noé teve uma revelação vinda da parte do Senhor. O Senhor colocou dentro do Noé algo, e a palavra diz: temeu, e para a salvação da sua família ele preparou o quê? A arca, pela qual condenou o mundo, e ele foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pensa no que aconteceu, amados. Pensa no que houve ali. Noé salvou a sua casa. Só que nós declaramos: não só a nossa casa será salva, mas Porto Nacional, o estado do Tocantins, as nações serão salvas, porque o Senhor ama quem? Pessoas. Nós declaramos isso. Se tem algo que tem queimado no meu coração, é essa verdade. Algo que tem ardido no meu coração é que eu tenho visto as pessoas vivendo uma vida de miséria, amados. Vida de miséria no casamento, vida de miséria financeira. Você não tem noção, mas Deus tem um tempo novo. É tempo de Deus destruir as crenças que têm te limitado. É tempo de Deus destruir a sua incredulidade. Eu entendo perfeitamente, amados, o quanto é difícil a gente se mover quando a gente tem tantas crenças dentro de nós. Mas nós fomos chamados para obediência. Deus olhou para Noé e ele encontrou nesse homem um homem disposto a obedecer a sua voz, assim como Abraão. O versículo seguinte, o versículo 8, diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu ficarei aqui até que o céu se rasgue, até que a nuvem ela mude, e até que nós estejamos preparados para enviar aonde? Para as nações. Desde que eu cheguei em Porto Nacional, tem uma palavra que ecoa dentro de mim. Desde que eu cheguei nessa cidade, há algo dentro de mim, há algo daquilo que o Senhor vai fazer nessa cidade. Todas as vezes que eu estive no Itepac, eu orava e eu declarava: daquela faculdade sairiam os melhores profissionais, e vai continuar saindo. Porque a cidade de Porto será vista e será lembrada e será marcada
porque a mão de Deus está sobre essa cidade, porque Ele tem um propósito, porque Ele tem um desejo para essa cidade, e ela será conhecida pela sua fé, pela sua rendição ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Isaac e ao Deus de Abraão, de Jacó. Você aceita essa verdade? Você declara essa verdade? Aplauda Jesus. Amém? O justo, amados, ele vive pela fé. Ele não vive pela lógica. Ele não vive pela a racionalidade. Ele não se move pelas circunstâncias. Mas ele vive pelaquilo que diz a palavra do Senhor. A justiça que agrada a Deus se revela nas escolhas que fazemos, mesmo quando ninguém está vendo. Amém? Noé, ele precisou obedecer. E quanto tempo, Dilson, ele passou a construir na arca? 100 anos. Mas um dia Deus mandou ele entrar na arca. Quanto tempo Noé passou dentro da arca? Você sabe? Eu fui pesquisar. Eu disse, Jesus, quanto tempo durou do início do projeto até a hora que ele saiu da arca? Para você não esquecer, fala comigo. 101 anos. 101 anos. 101 anos. Amados, a palavra diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um. O cronos de Deus é diferente. Não se desespere pelo que eu estou falando. Talvez você esteja dizendo, meu Deus, quando é que vai se cumprir na minha vida o que Deus prometeu? Não sei. Mas uma coisa eu te digo, Ele pode realizar hoje. Ele pode realizar amanhã. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, vai acontecer. Amém? E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Gênesis 7, versículo 5. A arca, amados, foi usado como meio de preservação da família de Noé e dos bichinhos que eram irracionais. Mas a arca, ela tinha um fim, ela tinha um propósito ali. Ela foi usada como meio de preservação, mas não, a história de Noé não terminou com a arca. Não terminou simplesmente quando ele sai. Continuou, ela permaneceu. O objetivo de Deus era salvar aquela família para que eu e você hoje estivéssemos aqui como descendente dele. Amém? Deus sabia que haveria um tempo de espera, sim ou não? Sim. Houve um tempo de fechar as portas da arca, sim ou não? Houve um tempo de isolamento, sim ou não? Mas depois viria o quê? O novo começo. É tempo de recomeçar. Talvez você tenha estado diante de uma situação que você viveu isolamento, você viveu aí totalmente fora daquilo que você queria, mas é um tempo também de recomeçar. Muita gente está num tempo de recomeçar. Enquanto igreja nós estamos dentro de uma arca, mas muitos de vocês já estão nesse novo começo, já estão vivendo esse novo tempo. Noé passou mais de 1 ano dentro da arca. Quanto tempo? Dentro da arca. Quantos anos ele passou para construir a arca? 100 anos. Quanto tempo ele passou dentro da arca? 1 ano. Você vai ver, eu vou mostrar a tabelinha aqui para você. Isso dá quantos por cento, Laura? Minha matemática não está boa, não. 1 ano de 100 anos representa o quê? 1%. Imagine você, passou 100 anos para construir o bendito projeto. Passa 1 ano dentro dele e você tem que deixar o projeto para trás. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Tem coisas que você precisa deixar para trás. Foi bom enquanto durou. O propósito foi cumprido com a arca. Passou 100 anos para ser construído. Só 1 ano dentro dela, 1%. Mas agora Noé precisou deixar a arca para continuar o propósito de Deus. Entenda uma coisa, amados. É preciso recomeçar. Tem
áreas na sua vida que você vai precisar sair da arca. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Tem áreas da sua vida que você está dentro, você não sabe para onde você está, mas tem áreas da sua vida que você já saiu da arca e você precisa deixar para trás. Estão compreendendo, igreja? Eu precisei deixar a minha arca. Eu precisei deixar a minha arca. Foi bom enquanto durou. Eu estava dentro da minha arca. Estava ou não estava? Só que deixa eu te falar uma coisa. Dentro da arca, Noé estava aí, ó. Sim ou não? Junto com animais. Com cheiro bom, com cheiro ruim, com barulho. Imagine aquele tanto de animal ali dentro. Mas chegou uma hora que Deus disse: saia da arca. Deus, mais 100 anos. E agora você quer que eu deixe a arca? A arca já tinha cumprido o propósito. O dilúvio já tinha vindo. A população já tinha sido extinta. Agora ele precisa começar com um novo tipo de pessoas. Deus destruiu aquela nação por algo mal. Foi aquela nação que não deu ouvido a Deus. Foi aquela nação que não estava obediente à voz do Senhor. Deus quer que você comece. Então não tenha apego ao projeto. Não fica dizendo: Senhor, mas eu passei tempo demais. Eu construí tantos anos zelando. É algo, amados, que eu precisei aprender. Dilce, deixa a arca, porque agora tem um novo tempo. Amém? Você está disposto? Sair da arca era tão importante quanto entrar? Sim ou não? Sair da arca era tão importante quanto entrar. Porque o sair da arca significava o quê? Um ciclo. Um novo ciclo. Assim é com a sua vida. Novo ciclo traz o quê? Fala comigo: esperança. Novo ciclo fala de esperança. Você pode estar dizendo: a Dilce fez essa palavra por encomenda. Quando eu terminei essa palavra, eu olhei: Jesus, parece que é sobre mim. Você está com a mesma impressão? Parece que é sobre mim. Mas eu não tinha me atentado. Eu simplesmente ouvi. Eu simplesmente escutei o Senhor sussurrar essa palavra para mim. E eu fui atrás de estudar, realmente entender. A arca, amado, passou 100 anos para ser construída. Choveu quantos dias e quantas noites? Olha aqui. Projeta aí, Isa. Quantos dias e quantas noites passou para ser? Quantos dias e quantas noites passou chovendo? 40? 40 dias e 40? A Bíblia diz que as águas cobriram toda a terra durante 150 dias. E Deus lembra de Noé depois de quantos dias? Depois desses 150 dias, no sétimo mês, no sétimo mês, Deus se lembra de quem? No 17º dia do sétimo mês, Deus faz a arca repousar aonde? No Monte Ararat. Já ouviram esse nome bonito? E todas as montanhas então se tornaram visíveis. Deixa eu explicar melhor. Quando estava com 7 meses, as montanhas começaram a aparecer, mas elas ainda não apareciam totalmente. Lembram disso? Mas no 10º mês, no primeiro dia do 10º mês, gente, olha o tanto de detalhe. Eu sou visual, por isso eu prefiro mostrar, para você poder visualizar isso. No 7º mês, então começa a aparecer o quê? As montanhas, sim ou não? Sim. Primeiro os cumes Tem algum cume de montanha aparecendo aí para você? Você está entendendo? Não está entendendo. O cume da montanha representa o projeto, o que Deus tem para você. Você está começando a entender os sinais, mas ele não estava totalmente descoberto.
ainda não está totalmente visível, você ainda não tem ele palpável. No 10º mês foi que topo das montanhas se tornaram visíveis, sim ou não? Sim ou não? E no 2º mês do ano, a Bíblia diz que no 27º dia é que a terra estava completamente seca e Noé sai da arca. Quando começa a aparecer o topo da montanha, o cume da montanha, é o sinalzinho do seu projeto. Quando você começa a ver a montanha, aí aquele projeto seu vai dando o quê? Forma. Vocês estão entendendo, igreja, o que eu estou falando? Mas quando baixou completamente a água, aí você pode dizer, o projeto é palpável. É hora de viver um novo tempo e uma nova estação. Quanto tempo durou isso? 1 ano. Para Noé foi 1 ano. Eu não sei quanto tempo é para você. Eu não sei. Mas uma coisa eu te digo, você crê no que Deus está fazendo na sua vida? Você crê naquilo que Deus está realizando na sua vida? Existem estações onde Deus nos guarda, mas chega o tempo de sair e recomeçar com base no que Ele já fez. Deus já fez Pode mostrar, Isa. Deus já fez, amado. O que para você hoje é só o cume da montanha, já está feito para Ele. Ele já fez. É real. É real. Entenda o que eu estou te falando. É real o que Deus tem para você. E eu quero te trazer a simbologia do 7 para você entender. Presta atenção. Eu fui olhar o tanto de 7 que tinha nesse capítulo 7. 7 dias antes de começar o dilúvio, Deus falou com Noé. Ele tinha que levar quantos pares de animais? 7. Choveu quantos dias? 40? Mas antes de chover, Noé esperou quantos dias para a chuva descer? Quando foi que começou a aparecer o cume da montanha? No 7º. Você já tinha visto tanto 7? Por que 7, Dilce? Porque 7 simboliza plenitude, perfeição divina, completude. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º. Você quer viver o 7 de Deus na sua vida? Você aceita o 7 de Deus na sua vida? Você aceita o ciclo perfeito? Então fica de pé para a gente celebrar Jesus. Há um tempo sim de preparação. Há um tempo de preparação, mas há um tempo de agir com perfeição. Há um tempo onde o ciclo que termina para que outro comece. Mas para isso Deus ainda chama pessoas como Noé. E você precisa estar disposto a quê? Diga comigo, a ouvir, a obedecer e a recomeçar. Primeiro Noé ouviu ou não ouviu? Sim, ouviu o projeto, sim ou não? Depois Noé construiu a arca conforme as orientações. Mas depois de 1 ano, o Noé precisou fazer o quê? Deixar a arca para poder ele viver o plano perfeito de Deus. Você crê nisso? Levanta suas mãos para os céus. Comece a declarar: Senhor,